Graça e a paz do Senhor Jesus, ouvintes do canal Herdeiro de Deus, bom dia a todos. Estamos aqui na madrugada, 0h19 do dia 24 de junho de 2018. E trazemos essa palavra, esse vídeo, que eu achei muito importante. Eu estava aqui refletindo, ouvindo a mensagem do nosso pastor, querido irmão, nosso companheiro aqui do YouTube, que prega a verdade, prega a palavra de Deus genuína, o nosso pastor João Peixoto. E eu estava refletindo no vídeo dele, que eu inclusive postei com o título Cuidado com as profecias extrabíblicas. E fiquei pensando, meus amados, como é sério envolver Deus em mentira. Meus amados e queridos, Deus é coisa séria. As pessoas estão brincando com Deus, envolvendo Deus em mentira, envolvendo Deus em profecias mentirosas, em previsões mentirosas, e depois ficam até mesmo chateadas quando nós confrontamos pela palavra a verdade de Deus. Um dos atributos da natureza de Deus, e nós não temos como comparar a nossa verdade com a verdade de Deus, que as nossas verdades e as nossas justiças são como trapos de imundícia. Mas a verdade de Deus, ela é infalível. Uma das características dos atributos do caráter de Deus é a verdade. Deus é a própria verdade. Então não tem como Deus mentir. Não tem como Deus falar alguma coisa e isso não acontecer. É impossível Deus mentir. Está escrito. É impossível Deus mentir. Todo homem mentiroso, está escrito também. E todo homem que confia no homem se torna maldito. Jeremias 17 também fala isso. Mas nós queremos ler aqui em Jeremias 1, o 11 e o 12. O próprio Deus dizendo a Jeremias, profeta verdadeiro, profeta que profetizou e aconteceu, e está na Bíblia, está nas Escrituras, e tudo que ele profetizou acontece. Todos os homens de Deus que falaram através de Deus, que profetizaram, aconteceu, acontece, acontecerá. Porque Deus é a verdade. Em Jeremias 1, 11 e 12 está escrito: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém, meus irmãos? Deus tem um cuidado, Deus tem um zelo tremendo com aquilo que Ele fala. Mas as pessoas, elas falam, garantem, mas não tem nenhuma preocupação com a sua palavra que ele está falando. Porque muitas vezes não é Deus falando, a maioria não é.
e aí diz que vai acontecer e não acontece. Como o nosso pastor falou no vídeo aí, a imensidão de profecias, de profetisas e profetas falsos, que falam que vai acontecer isso e aquilo e não acontece. As pessoas não têm preocupação, zelo com aquilo que dizem, porque são mentirosos. E o caminho da mentira, usando a palavra de Deus, é um perigo. É um perigo. Porque lá em Apocalipse existe uma citação para aqueles que mentem. Eles são citados de uma forma enfática quando é mostrado que os mentirosos serão lançados no lago de fogo. Todos os mentirosos serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 21:8 é citado aqui. E a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então os mentirosos são citados de maneira enfática, porque a mentira tem origem num ser diabólico, que é Satanás. Ele é o pai da mentira. Apocalipse 22:15 diz: ficarão de fora os cães, feiticeiros que se prostituem, os homicidas, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, falar profecias, fazer previsões e não acontecer, faz parte da mentira. É uma mentira e tem origem em Satanás. O Senhor Jesus, ele disse bem claramente, ele foi bem claro quando ele diz na sua palavra, ele diz: seja o vosso dizer sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência do maligno. Então qualquer coisa que a gente fala que não seja sim ou não, ou é ou não é, ou acontece ou não acontece, passou disso, é procedência do maligno. Mateus 5:37. Em João capítulo 8 e o verso 44, o Senhor Jesus mostra em quem está a origem da mentira. E ele diz aqui, falando para os judeus, falando para os fariseus, ele diz: vós tendes por pai o diabo. João 8:44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então quem se alia à mentira é filho do diabo. Jesus disse aqui: vós tendes por pai o diabo, dizendo aos judeus porque eles viviam na mentira. Então quem vive profetizando mentira, falando mentira, prevendo mentira, dizendo que vai acontecer e não acontece, está mentindo, está se colocando como filho do diabo. Por quê? Porque vive na mentira. Vós tendes por pai o diabo. Aí ele diz: fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pai da mentira. Ora, se ele é pai da mentira, a mentira é filha dele. Quem se alia à filha dele se torna filho do diabo também. É muito sério isso. É hora de nós termos o máximo de cuidado com aquilo que nós prevemos, com aquilo que nós dizemos que Deus revelou, mostrou, que Deus disse
que Deus mostrou que vai acontecer, qualquer profecia tem que ser analisada pela Escritura Sagrada. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então não há mentira em Jesus. Não há mentira nas Escrituras. João 17:17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Deus é a verdade. É a própria verdade. Deus é o Deus da verdade. Porque Ele só fala a verdade. Deus não fala mentira. E Ele disse a Jeremias: Jeremias, tu vês o quê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Tu viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Então, meus irmãos, Deus, Ele cumpre com aquilo que Ele diz. Não tem como. Deus disse, vai acontecer. Não tem para onde. Se o Senhor falou que vai acontecer, acontece. Não tem como. Não tem dois pesos, duas medidas. Deus disse que vai acontecer, acontece, acabou. E falar mentiras em nome de Deus é zombar de Deus. Não se zomba de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. E tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la, porque Deus é fiel com a sua palavra. Que vê, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Então, meus amados, é preciso que nós estejamos atentos, não foquemos em profecias extrabíblicas. Tenhamos cuidado com sonhos, com revelações de aparição de anjo Miguel, Gabriel, com profecias. Tenhamos cuidado que a profecia seja a nossa base, a palavra. Não estou dizendo que Deus não possa falar em profecia, mas a gente tem que focar o coração concernente aos últimos tempos, aos fatos e acontecimentos finais, não se fundamentando em sonhos e revelações extrabíblicas, mas fundamentando-se na palavra de Deus, que é a própria verdade. Ele vela, ele tem um cuidado extremo, porque Deus não pode ir de encontro com o seu caráter. Deus não pode ir de encontro com a sua verdade. Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Porque o Senhor, Ele é fiel com a sua palavra. Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus, que nós possamos focar o nosso coração na palavra de Deus. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque tu és fiel na tua palavra. Tu vela pela tua palavra para cumprir. O Senhor prometeu que Senhor Jesus voltaria. E nós confiamos nessa promessa. A promessa da volta do Senhor Jesus é certa, porque Ele é fiel na sua palavra para cumprir. E Ele vai cumprir. Ele voltará no dia certo que o Senhor estabeleceu para mandar o teu filho buscar a sua noiva. Tem misericórdia de nós, Senhor.
Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, iniquidades, as nossas fraquezas, nossas mentiras, nossos enganos, nossos engodos. E nos dá a visão, discernimento espiritual, para nós andarmos na verdade. E que o nosso dizer seja sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência do maligno, do diabo, do inferno, de Satanás. Ou é sim ou é não. Ou foi o Senhor que falou ou não foi. Para que o teu nome não seja blasfemado, como tem sido, por causa de falsas profecias e de falsas profetisas e de falsos profetas. Liberta o teu povo da mentira, Senhor. Liberta-nos da mentira, nossos pensamentos, corações, e que nós possamos andar na verdade, Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.